Hoje vamos retomar a nossa série de exposição da Palavra de Deus no livro, na Carta aos Efésios. E vamos então regressar a Efésios, capítulo 2. Antes de ler o texto para vocês, quando eu estava a ler e a preparar este texto, eu lembrei-me de algo familiar. Vocês sabem que eu tenho 2 irmãos. A maioria de vocês sabe que eu tenho 2 irmãos. O mais novo é o meu professor de História favorito. Ele, na verdade, é professor de História. E ele tem mesmo vocação para o ser. Eu creio que se todos tivessem aulas com ele, ficariam apaixonados pela História. Especialmente aqui, os jovens que acham a História uma seca. Eu creio que com o meu irmão, vocês iriam mudar o entendimento. Ele tem mesmo vocação para ser professor de História. Ele contou-me que num dos seus trabalhos da faculdade, ainda quando estava na sua licenciatura, ele já tem mestrado, não é? Está a ensinar, está a exercer, é professor. Ele contou-me que quando estava na licenciatura, teve que realizar um trabalho para a sua faculdade, para uma das suas disciplinas, no qual ele se propôs a fazer a árvore genealógica da nossa família, dos Bugalho. É algo que exige muita investigação, como vocês podem imaginar. E, na verdade, apesar de todos os seus esforços, ele só conseguiu recuar até fontes credíveis do século XIX. E ele, com todo o seu entusiasmo, descobriu algumas coisas interessantes sobre a nossa ascendência. Bem, do lado da mãe, sabem que nós somos irmãos do mesmo pai. Ok? Então, mães diferentes. Do lado da minha mãe, o meu irmão até descobriu que tem raízes em Angola. Ok? A ascendência vem de Angola. Tá bom? Ele isso descobriu no século XIX, da burguesia e tudo, e tinham terrenos ali em Angola. Mas não é a minha mãe natural, tá bom? Eu não pertenço a essa ascendência. Mas quem sabe também eu tenho traços angolanos. Mas do lado do meu pai, que é comum a nós, ele descobriu aquilo que nós já desconfiávamos pelo nosso apelido, pelo nosso último nome, Bugalho. Ele descobriu que efetivamente temos ascendência sefardita dos judeus. Dos judeus que se estabeleceram na Península Ibérica. Não sabemos precisar, ele não conseguiu saber precisar exatamente onde, mas nós temos ascendência judaica do lado do pai. Bem, então vocês podem ver que eu sou fruto de uma união improvável entre etnias diferentes e até com inimizade entre si. Judeus e gentios. Esta é a minha história. E quando estava a ler esse texto, lembrei-me que na verdade esta é a história de todos vocês. Que nós também somos frutos, a igreja, de uma união improvável, impossível, extraordinária e transcendente. Não em comparação com os meus traços familiares, a minha ascendência familiar, mas sim com esta maravilhosa família que é a igreja, a família de Deus. E ela é a união entre judeus e gentios. Em Cristo Jesus. A sua existência desta família é algo extraordinário, sobrenatural, é um milagre. E é isto que nós temos estado a estudar juntos ao longo da carta aos Efésios. Tivemos um grande parênteses que já não tínhamos retomado há muito tempo nos últimos domingos, a carta aos Efésios. Agora o estamos a fazer. E vamos então continuar a meditar e a refletir nesta carta que é considerada a coroa das cartas de Paulo por muitos comentadores. A coroa das cartas de Paulo, onde está o sublime da teologia de Paulo, que é a teologia, o ensino do próprio Evangelho, do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para vos dar um contexto breve da carta, porque sei que já estão todos esquecidos e também há visitas aqui presentes pela primeira vez, que não têm seguido os últimos sermões em Efésios, o capítulo 1 fala do fundamento da igreja. Ou seja, como é que se originou a igreja? Como chegámos a ser cristãos? E nós vimos que foi unicamente pela ação sobrenatural, soberana de Deus. Na sua graça, na sua misericórdia, no seu grande amor, por meio da obra de Jesus Cristo, que nós somos salvos.
Paulo também vai repetindo isto mesmo ao longo do capítulo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de Deus. Este é o fundamento da nossa salvação. O que nós podemos testemunhar em nós e à nossa volta, naqueles que estão reunidos aqui, que estão unidos a Jesus Cristo, é uma obra sobrenatural de transformação de corações pela graça de Deus. A igreja tem este fundamento. É uma obra sobrenatural de Deus. Por isso ninguém pode destruir a igreja. Eu acho interessante que há pessoas que têm um atrevimento de pensar, de sequer considerar, se eu sair da igreja, a igreja vai sofrer, desaparecer. Certa vez eu ouvi a história de um dizimista, que era o maior dizimista da igreja. Era tanto o maior dizimista da igreja, que só o seu dízimo pagava o salário do pastor. Ele lá se zangou, isto é uma história real, está bem? De um pastor amigo meu que me contou. Ele lá se zangou na sua igreja, e ele ao sair da igreja, ele disse, vocês vão ver, a igreja vai desaparecer. Bem, a igreja passaram-se anos, já há vários anos, a igreja continua lá, mais viva do que nunca. A igreja não depende de nenhum homem, é uma obra sobrenatural de Deus. Este é o fundamento da igreja. É de Deus. A origem é de Deus. O autor e consumador da nossa salvação é Jesus Cristo. É um milagre, a igreja. Mas no capítulo 2, Paulo vai nos dar mais detalhes sobre a construção desta igreja. Deus, no fundo, é já uma obra consumada por Jesus Cristo, mas Deus está a construir ainda, a edificar esta igreja. E estamos no capítulo 2 e vamos então terminar a nossa reflexão sobre e ver os detalhes desta construção, desta obra gloriosa que é a igreja. E o privilégio de nós pertencermos à igreja. No capítulo 3, depois, se o Senhor assim permitir, no mês de maio, vamos ver a glória de Deus que é refletida pela igreja. Mas agora, apenas um breve contexto do que se trata a carta aos Efésios. Vamos então ler o texto de Efésios 2. Nós vamos refletir especialmente e especificamente o versículo 14 ao 22, porque já vimos os anteriores. Mas para nós entendermos ainda o pensamento, melhor o pensamento de Paulo, vamos ler a partir do versículo 11. Tá bom? Então, diz assim a palavra de Deus, Efésios 2, versículo 11 até o versículo 22. Portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Senhor, dá-nos a graça de entender as riquezas e profundezas do Evangelho, da Tua Palavra, da Tua pessoa, do Teu carácter, Pai, desta grande obra sobrenatural que é a Igreja, que somos cada um de nós individualmente, mas coletivamente. No nome de Jesus. Amém.
Nós temos que prestar muita atenção aqui ao ler o texto nos pronomes. Paulo, primeiramente, começa no versículo 11 ao 13 a falar para os gentios que estão em Efésios. Aqueles que não eram judeus. Eles estavam longe das promessas de Deus, longe do povo da aliança. Mas por meio de Cristo eles foram trazidos para dentro do povo de Deus. Para o povo da nova aliança. É isto que Paulo destaca aqui. Mas agora ele muda e não apenas está a falar para os gentios, mas ele fala para todos. Para judeus e gentios. Para ambos. Porque ambos são a família de Deus. A família de Deus é composta de todos os povos, de todas as nações, de todas as etnias. E é um só povo. Deus não tem dois povos hoje em dia, Israel e a Igreja. Deus tem só um povo. Talvez é uma novidade que eu estou a dar, mas não podes interpretar de outra forma a explicação e o que Paulo está a dizer aqui no capítulo 2. Deus não tem dois povos, Israel e a Igreja. Deus tem só um povo e é a Igreja, composta por judeus, israelitas e por gentios. Unidos em Jesus Cristo. Para entender melhor o milagre que Paulo está a destacar aqui, esta união, nós temos que ser relembrados um pouco do contexto histórico e contextual, ou cultural, entre os judeus, aquilo que havia, o relacionamento entre os judeus e os gentios. No primeiro século, em que a carta é escrita assim, mas nós podemos ver isso agora, em pleno século XXI também. E eis um breve relembrar de alguns exemplos práticos para vocês entenderem a inimizade que há entre essas duas etnias. Entre os judeus e aqueles que não são judeus. E é uma inimizade histórica. Havia no passado e há também até aos dias de hoje. Especialmente com os judeus ortodoxos. Eles ainda creem estas coisas. Por exemplo, se um filho judeu casasse com uma gentia, era considerado como morto. Desapareceu. Está bem? Perdia a herança, era considerado como morto para a família. Os judeus também, os judeus ortodoxos, há escritos assim de rabis, dão graças a Deus por duas coisas. Porque não nasceram mulher e não nasceram gentios. Esta é a inimizade. Também, vocês sabem como os judeus tratavam os gentios. E como hoje em dia também somos tratados por eles, pelos judeus ortodoxos. Somos como cães, animais imundos. Por outras palavras, eles chegam a afirmar que somos combustível do inferno. Agora, nós também podemos ver que não é só os judeus para com os gentios, é os gentios para com os judeus ao longo da história. Há um grande crescer ao longo da história e marcas de antissemitismo, de querer fazer desaparecer os judeus, este povo. Nós vemos, mais recentemente, talvez na nossa história, nós vemos Adolf Hitler. E mais recentemente também o mundo árabe, que quer fazer desaparecer aquele povo. E outras ideologias e filosofias que dizem e afirmam que não tem direito a existir o povo de Israel. Então nós vemos que esta inimizade existe historicamente e cultural desde sempre de ambos os lados. Mas Paulo está a destacar que esta inimizade desapareceu em Cristo Jesus. As igrejas do primeiro século, as igrejas a quem Paulo está a escrever em Éfeso, eram maioritariamente multiétnicas. Ou seja, compostas por judeus convertidos ao cristianismo, mas também gentios, gregos, principalmente, convertidos ao cristianismo. Isto só por si, ou por si só, melhor dito, era um grande desafio. Já é um grande desafio. Era normal muitas tensões e conflitos culturais dentro da igreja. Nós temos alguns testemunhos desses conflitos culturais e problemas entre a convivência entre judeus e gentios relatados ao longo das cartas do Novo Testamento. Ao longo do livro de Atos também. Nós mencionámos isso no domingo passado, Atos 6, o problema e a divisão que existia entre o tratamento às viúvas judias e às viúvas gregas. E o conflito e a tensão cultural que isso estabeleceu. Também víamos em Atos capítulo 15, o concílio Jerusalém, podemos ver em Atos capítulo 15, no concílio de Jerusalém,
também as disputas teológicas, das diferenças de entendimento teológico para ser aceito por Deus e da vontade de Deus e da lei de Deus entre judeus e gentios. Por isso é que em Atos capítulo 15 foi necessário a igreja se reunir com os apóstolos para tomar firmes posições sobre a verdadeira doutrina cristã. Então era tudo um desafio. E este desafio era normal também ali em Éfeso. Judeus e gentios de etnias diferentes, culturalmente distintos, separados por razões teológicas e por hostilidade histórica. Na verdade, eles tinham tudo, os judeus e gentios tinham tudo, e nós também temos tudo, para sermos inimigos naturais. Sim, nós temos tudo para ser inimigos naturais, olhando agora para vocês. Temos portugueses aqui, brasileiros aqui, temos chilenos, temos americanos, temos guineenses, angolanos, temos pessoas com convicções políticas diferentes, temos pessoas do Benfica, do Sporting, do Galo, do Flamengo, do Corinthians. Nós temos tudo. Nós temos tudo para sermos inimigos naturais. Mas, na verdade, aquilo que nos faz permanecer juntos, aquilo que nos une e nos faz amar profundamente, apesar de todas as nossas diferenças étnicas, culturais, linguísticas, clubísticas, sociais, económicas, é Jesus Cristo. Deus fez em Jesus Cristo um novo povo, um novo Israel. O Israel de Deus é a Igreja de Cristo. Somos nós, este novo povo. E Paulo vai explicar então esta obra, esta construção sobrenatural que é a Igreja. De todos os povos fez um só. Versículo 14 ele diz: porque Ele é a nossa paz. Reparem como começa o versículo 14. Isto aconteceu porque Ele, Cristo, é a nossa paz. No grego, a tradução no português aqui deixa um pouquinho a desejar. Não dá o ênfase que no grego nós vemos. No grego, literalmente diz: Ele e somente Ele é a nossa paz. Somente por meio de Jesus Cristo é que podemos ter paz, reconciliação entre judeus e gentios e reconciliação, primeiramente, com Deus. Somente por meio da obra de Jesus Cristo. E foi isso que, primeiramente, Jesus Cristo fez. Nós recebemos a sua paz, estando unidos a Jesus Cristo pela fé, Ele nos representando ali na cruz, e nós unidos a Ele, confiando nele como nosso Senhor e Salvador. Então Ele nos reconciliou com Deus para todo o sempre. Mas sabem, a grande verdade que Paulo destaca é que não apenas fomos reconciliados com Deus, mas fomos também reconciliados com o povo de Deus. Com o povo de Deus, com o povo. Não podes dizer que amas a Deus e não amas a Igreja. Desculpa, tu és um mentiroso. Nunca nasceste de novo e não tens o Espírito de Deus. Não podes dizer que és cristão e continuas na tua casa sem querer saber da Igreja. Tu nunca te converteste, nem tens o Espírito de Cristo em ti. Essa é a realidade. Porque quando Cristo alcança alguém e transforma esse alguém, reconcilia com Deus, mas também com o seu povo. É isto que Paulo está aqui a destacar. A amizade, a comunhão, a unidade entre todos os povos, entre judeus e gentios, historicamente, religiosamente, culturalmente, socialmente, humanamente, era impossível sequer ser considerada. Mas o nosso Deus é o esperto de fazer o impossível, não é? De cumprir o impossível. Para Deus tudo é possível. E pelo poder sobrenatural da mensagem do Evangelho, e Cristo é o Evangelho, pelo poder da obra de Cristo, o texto diz: porque de ambos fez um, versículo 14. De ambos Deus fez um. A igreja é uma. Não existe várias igrejas. Existe uma igreja universal. Claro que existem diferentes denominações. Mas a igreja universal, os salvos em Jesus Cristo, são um. Existe uma igreja universal, porque Cristo de ambos fez um. Por isso é que nós, apesar das nossas pequenas diferenças em aspectos secundários com os presbiterianos,
com os metodistas, com os assembleianos, com outros irmãos, nós os consideramos, estimamos e os amamos como preciosos irmãos em Cristo. São a igreja do Senhor. E estamos juntos e estaremos juntos por toda a eternidade. Na terra estamos separados, não é? Cada um numa localidade. Mas na eternidade estaremos juntos para todo sempre. Porque Cristo de ambos fez um. A salvação não é garantida por uma instituição, por uma denominação. A salvação é garantida por Jesus Cristo. De ambos fez um. Pensem comigo a profundidade desta afirmação. O vínculo visível da nossa unidade, o vínculo visível da nossa unidade, de estarmos aqui juntos a um domingo de manhã, às 10 da manhã, quando podíamos estar a fazer qualquer outra coisa, talvez no shopping ou num supermercado. Na praia ainda não é tempo para isso, mas está quase. Mas o vínculo visível da nossa unidade, do nosso compromisso, da nossa responsabilidade de estar juntos, exibe o poder do Evangelho invisível. O poder de Deus invisível que atua em nós é manifesto pelo vínculo, pela nossa união visível da nossa unidade. Porquê? Porque Cristo derrubou, versículo 14, ainda estamos, a parede da separação. Paulo não está a falar aqui de uma parede literal. Ok? Qual era esta parede da separação? Que Cristo destruiu, derrubou. Não era a parede de um templo. A parede que Cristo derrubou era a barreira invisível criada pela lei de Moisés, que fazia a separação daqueles que estavam dentro e daqueles que estavam fora. E vocês sabem que o povo judeu, o povo israelita, na antiga aliança, tinha várias leis cerimoniais, civis, religiosas para cumprir, distinta das demais nações. Para evidenciarem que era um povo distinto das demais nações, que era um povo do Deus único e verdadeiro. Agora, Paulo não está aqui a criticar que esta parede de separação, a lei de Moisés, como algo má. É a lei de Deus, Deus deu, não é má. Tá bom? Deus não vai dar algo mau ou errado. Mas sim as interpretações dos homens. Sim o orgulho e o entendimento dos homens em relação a essa mesma lei que havia. Os judeus se achavam muito orgulhosos. Eu sou circuncidado, tu não és. Oh, eu sou aceito por Deus, tu és rejeitado e combustível do inferno. Se confiavam na sua etnia, nas práticas exteriores feitas pelas mãos dos homens. E o propósito da lei foi sempre para nos mostrar a nossa necessidade de um Salvador. Porque nenhum homem pode cumprir perfeitamente a lei. Nenhum judeu pôde cumprir perfeitamente a lei. Só houve um homem e um judeu que cumpriu perfeitamente a lei. E esse foi Jesus Cristo. E por isso Paulo está a dizer que ele derrubou esta parede de separação. Porque ele veio para cumprir toda a lei. E ele cumpriu toda a lei. E a maldição da lei. Porque a lei mostra-nos o nosso pecado e a nossa condenação. E a nossa necessidade desesperante de um Salvador. É esse o propósito da lei, mas os judeus entendiam a lei como algo, como um mérito próximo. Para eu alcançar o favor de Deus, a bênção de Deus, ser aceito por Deus pelos meus próprios méritos, pelos meus próprios esforços. E tu, nem eu, nem ninguém, nem nenhum judeu pode obedecer perfeitamente a lei. E esta separação que foi criada entre judeus e gentios, pela má interpretação da lei, Cristo veio derrubar. Jesus Cristo não apenas rasgou o véu do templo de cima para baixo, porque foi Deus, não foi de baixo para cima, mas o véu, diz ali, que foi, nas Escrituras, nos Evangelhos, que foi rasgado de cima para baixo, o véu do templo, o que dava acesso à habitação de Deus, à presença de Deus. Deus rasgou, no momento em que Cristo morreu, este véu grosso que fazia essa separação, rasgou de cima para baixo. Jesus Cristo não apenas rasgou o véu do templo que separava o homem de Deus, mas também derrubou a parede de inimizade entre os judeus e os gentios. A separação entre Israel e as demais nações. A inimizade também, tanto dos judeus como gentios, em relação a Deus. Jesus Cristo derrubou toda essa separação entre nós e Deus e entre uns aos outros. Ele fez de todos os povos, de ambos os povos, como diz Paulo, usando as palavras de Paulo, fez um só povo. Esta é a Igreja. Amados irmãos, pensemos na riqueza que temos à nossa volta.
no nosso próprio contexto, nesta igreja local. Nós temos aqui uma ampla diversidade económica, social, cultural, étnica, clubística. E até deixa dizer que vários irmãos chegam até nós de uma diversidade denominacional. Nós, na verdade, temos tudo para dar errado. Mas só que não. Nós permanecemos juntos, unidos, ainda que imperfeitamente, obviamente, e que por vezes até as coisas ficam difíceis entre nós como família, mas nós nos amamos, nós nos suportamos, nós permanecemos juntos. E, amados, isto é um testemunho do poder do Evangelho em nós e através de nós. A obra de Cristo em nós que nos fez um. É este o poder do Evangelho para que alguém que tenha oportunidade no retiro de igreja ir para um hotel de 5 estrelas porque tem dinheiro para pagar, em vez disso escolha ficar ali na Quinta das Águas Férreas, em Beliche, dormir com mais 20 pessoas no mesmo quarto. É este o poder do Evangelho para essa pessoa tomar essa decisão de estar junto, unido, em comunhão. Creio por isso, amados, que a nossa igreja, e aqui reservando qualquer tipo de orgulho, não é? Mas a grande gratidão que eu tenho ao Senhor, porque a nossa igreja é uma comunidade diversa. Temos mais de 12 nações representadas entre nós, distintas. Temos pessoas de diferentes estratos sociais, condições económicas. E eu creio que a nossa igreja reflete muito melhor e de maneira mais profunda na sua diversidade o que é a verdadeira unidade evangélica. O que é a verdadeira unidade evangélica? Quando nós não entendemos o propósito de Deus com a diversidade, a importância da diversidade numa igreja, nós vamos agir contra a diversidade. E deixa-me dar exemplos. Eu já ouvi um irmão, ali na margem sul, só não vou dizer a cidade, porque o mundo evangélico em Portugal é muito pequeno. Então sempre é fácil descobrir alguém depois em comum. Mas que ele vai à igreja da Terceira Igreja Batista de Lisboa, da margem sul, vai à Terceira Igreja Batista de Lisboa, quando podia ir ali a uma igreja que está ali bem perto. Por exemplo, a Igreja Batista Miratejo. Sabem qual foi a justificação desse irmão quando foi encorajado? Porque faz uma grande viagem até à Igreja Terceira Batista de Lisboa, todos os domingos, quando tens aqui uma boa igreja para tu poderes congregar. Sabem o que é que disse esse irmão? Porque lá tem muitos angolanos. E ele, como é angolano, quer estar com uma maior comunidade de angolanos. Ou às vezes nós escolhemos as igrejas como num shopping, de acordo às nossas preferências. Eu vou para aquela igreja porque aquela igreja está cheia de jovens. Ou nós também, e isto é real, eu falei na conferência com um pastor que falou disso, da sua história na sua igreja onde ele agora está a pastorear, em que as visitas que chegavam eram literalmente expulsas. Literalmente lhe diziam, irmãos específicos da igreja, tu não és bem-vindo aqui. Tu vieste onde? Uma igreja pentecostal, então esta igreja não é para ti, podes ir. Logo no primeiro culto. Uma igreja batista, em Portugal. Quando nós não entendemos a riqueza da diversidade, nós vamos agir contra ela. Ou então, igrejas para uma determinada etnia, nacionalidade. Eu abomino isso. Tenho que ser sincero para vocês. Nós não podemos construir uma igreja em base à semelhança e não ao Evangelho. Ou então nós iremos ignorar os inúmeros sacrifícios que temos que fazer para amar pessoas tão diferentes de nós. E esta é a verdadeira unidade evangélica. Esta é a verdadeira obra do Evangelho. Por isso eu amo a diversidade de uma igreja. Porque ela transmite muito melhor e de uma maneira mais profunda a verdadeira unidade evangélica. A unidade no Evangelho. A unidade pela obra de Cristo, que de ambos fez um. Um. E na igreja, na verdade, uma igreja que prega o Evangelho. E prestem atenção ao que eu vou dizer. Uma igreja que prega o verdadeiro Evangelho.
que vive verdadeiramente esse Evangelho e o poder do Evangelho nela e através dela, a mesma será uma igreja que naturalmente será diversa. Porque o Evangelho é para todos. E o Evangelho chama todos. Cristo fez de todos um só povo. E o Evangelho é uma mensagem para todos os homens. Deus não faz exceção de pessoas. Nós não devemos fazer exceção. Também, não apenas somos, no versículo 15 de Efésios 2, não apenas vimos aqui, então, que nós temos somos um só povo, um novo povo, o povo de Deus, em Cristo Jesus, um só povo, mas também uma nova humanidade. Versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Um novo homem, a igreja, é uma nova humanidade. Cristo se fez carne com este mesmo propósito. Cristo se fez carne para nos representar perfeitamente como homens, para nos libertar da lei, cumprindo Ele toda a lei que nós não podíamos cumprir, a lei de Deus, no nosso lugar. Ele se fez maldição da lei, por isso é que foi à cruz e morreu por nós, porque a maldição da lei exige a morte. A morte. E Ele morreu por nós. Cristo se fez carne, cumpriu perfeitamente a lei por nós, morreu em nosso favor e em nosso lugar. Ele fez por nós aquilo que nós não podíamos fazer. E o fez perfeitamente. Então nós descansamos na obra de Cristo, que somos uma nova humanidade, novos homens, em Cristo Jesus. Esse é o poder do Evangelho de transformar-nos de velhos homens para uma velha criação, amaldiçoada pela lei, para agora sermos uma nova humanidade, abençoada ricamente por meio da obra de Jesus Cristo. Cristo, Ele aboliu, diz o versículo 15, na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Por outras palavras, o que Paulo está aqui a destacar é que não são mais os sacrifícios de animais. Não é mais a abstinência de alimentos. Não é mais a circuncisão que te aproxima de Deus. Mas unicamente podemos ser aproximados de Deus não por obras exteriores, mas sim pela obra de Cristo já consumada na cruz em nosso favor e em nosso lugar. É essa obra que nos faz uma nova humanidade se estamos unidos a Cristo pela fé. Novos homens. Deus regenera-nos. Como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, somos feitos novas criaturas. E esta regeneração, esta nova humanidade e as características de novo homem que ama a Deus, deseja a Deus e se ama uns aos outros, elas são possíveis unicamente por meio da obra de Jesus Cristo em nosso lugar. É por meio dele que nós podemos nascer de novo, pela sua vontade e pela sua obra aplicada a nós. Não há outra forma. A salvação é somente por meio de Jesus Cristo. Ele diz, fazendo a paz. Já tinha falado no versículo 14 que Cristo é a nossa paz. Ou seja, nós já não estamos mais inimizados com Deus. Cristo é a nossa paz. Mas agora no versículo 15 diz que Cristo fez a nossa paz. E Ele fez a nossa paz, a nossa reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo e a sua obra perfeita no nosso lugar, na cruz. E no versículo 17 nós vamos ver que Cristo veio nos oferecer a paz com Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. A cruz é a mensagem do Evangelho para reconciliar os homens com Deus e também reconciliar os homens uns com os outros. A cruz, o Evangelho, é a resposta para a discriminação social. A cruz, o Evangelho, é que é a verdadeira resposta para o racismo, para a segregação, para o antissemitismo, para a intolerância e para qualquer outra coisa que separe os homens. A cruz, o Evangelho, é que é a resposta final e derradeira, que transforma corações e que faz o ódio transformar-se em amor. Amor a Deus e amor uns aos outros. Cristo também, versículo 16, diz que nos fez um só corpo. Reparem a riqueza e diversidade de metáforas que Paulo usa para falar da igreja. Porque Paulo quer nos ajudar a compreender a riqueza daquilo que nós somos, daquilo que a igreja é, a sua importância e a riqueza que ela é.
Ele afirma aqui que a igreja é um só corpo. Todo o corpo tem uma cabeça e nós sabemos que é esta cabeça, a autoridade, é Jesus Cristo. Mas todos nós somos membros unidos à cabeça, Jesus Cristo. Todos nós somos membros interligados e interdependentes uns dos outros. Esta metáfora é poderosa e aponta-nos e relembra-nos a todos nós da nossa necessidade de podermos e da nossa responsabilidade de nos esforçarmos diligentemente pela união, pela unidade, porque somos um só corpo em Cristo Jesus. Interdependentes, interligados por meio de Jesus Cristo. E unicamente só se vivermos como um só corpo, em verdadeira unidade, é que nós poderemos glorificar a Deus. Porque Deus deseja que vivamos desta forma, porque Ele nos criou esta nova criação para vivermos desta forma, como um só corpo. Tudo isto, novamente, Paulo diz que não é pelos nossos méritos, não é pela nossa etnia, não é pela nossa nacionalidade. É unicamente, como diz o versículo 16, por intermédio da cruz. Como o irmão João Martins orou, a nossa salvação foi gratuita para nós, mas teve um alto preço. Foi por intermédio deste alto preço, a cruz, o sacrifício expiatório de Cristo em nosso favor, que nós já não somos mais inimigos de Deus, mas agora somos chamados amigos de Deus, e não só amigos, filhos de Deus. Filhos de Deus. E lembrando-nos, porque Paulo destaca aqui novamente o Evangelho? Porque é isso que deve centrar e motivar-nos para nós também permanecermos juntos e amarmos uns aos outros. E olhando para o grande amor e graça que Deus teve para connosco, como não nós também agora estendermos esse mesmo amor e essa mesma graça uns para com os outros? Porque foi por intermédio da cruz que somos o que somos, que pertencemos ao povo de Deus. Versículo 17 a 22, Paulo vai falar dos privilégios concedidos à igreja. Ele vai dizer aqui vários privilégios. Alguns até de maneira repetida. Novamente, Paulo vai enfatizar. No versículo 17, reparem, vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe e paz também aos que estavam perto. Cristo veio para trazer-nos a paz, para proclamar paz para nós. Aqueles que estavam longe, ou seja, os gentios, porque estávamos longe do conhecimento das promessas de Deus, longe da aliança de Deus, mas Jesus Cristo veio evangelizar paz para todos. E também aqueles que estavam perto, para os judeus também. E todos, aqueles que estavam perto ou longe, judeus ou gentios, devemos estar unidos a Jesus Cristo. E é por meio de Jesus Cristo que temos paz com Deus. Não é interessante que Ele veio para oferecer paz e que as primeiras palavras que Jesus disse depois da sua ressurreição, vocês sabem qual foi a primeira palavra que Ele disse depois da sua ressurreição? Paz. Paz. Vocês veem isso? Por exemplo, eu vou ler rapidamente para vocês não pensarem que eu estou a inventar, em Lucas 24, 36. Eu vou ler para vocês. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Ele é o príncipe da paz. Como diz Isaías. O príncipe da paz. Esta paz é somente por Ele que nos podemos ser reconciliados com Deus. Essa paz que irá também um dia, de uma maneira perfeita, iremos desfrutar para todo o sempre. A restauração de todas as coisas. A perfeita paz e harmonia na criação, na humanidade e com Deus para todo o sempre. Mas essa paz já está garantida por meio da obra de Jesus Cristo. Será completamente desfrutada por nós na glória, mas ela já está garantida. Também outro privilégio é o acesso a Deus, versículo 18. Reparem o que diz o versículo 18. Porque por Ele, por Jesus Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Isto é algo maravilhoso. Nós temos acesso a Deus, mas aqui Deus é apresentado-nos como o nosso Pai e temos um acesso ilimitado ao Pai. Não necessitamos de nenhum intermediário para ir ao Pai. Não necessitamos de nenhuma instituição para ir ao Pai. Não necessitamos de nenhum outro meio ou de fazer nenhuma outra coisa para termos acesso ao Pai, porque Ele já está garantido por aquele que é o único caminho para ir ao Pai, que é Jesus Cristo.
E pensem comigo, antes, na antiga aliança, só o sumo sacerdote, só um homem, tinha acesso à presença da habitação de Deus no Santo dos Santos, dentro do templo. Só um homem e uma vez por ano. Agora Paulo está a dizer, vocês que estão em Jesus Cristo têm acesso livre, contínuo ao Pai, sem intermediário. Nós até somos superiores aos sumos sacerdotes da antiga aliança. Porque nós somos da linhagem do supremo sacerdote, que é Jesus Cristo. E representados nele, temos acesso ilimitado ao Pai, porque estamos nele. O nosso acesso a Deus também não é como aos anjos. É até superior aos anjos. Nós podemos ir a Deus e temos acesso ao Pai e tratá-lo como o nosso Pai. Os anjos não podem fazer isso. Os anjos não têm esse direito. Amados, pensem na graça maravilhosa e abundante de Deus por nós. E tudo aquilo que é garantido por meio da obra, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. João diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Fomos adotados por Deus. Somos filhos de Deus. Temos todos os plenos direitos como filhos de Deus. E temos um só Pai. E esse Pai é comum a todos nós. Por isso somos de facto uma só família. A família de Deus. E devemos tratar-nos como tal. Com aquilo que nós verdadeiramente somos. Irmãos. Irmãos. Devemos ter esta confiança de ir ao Pai e este amor uns pelos outros. Porque temos a Deus como Pai e somos de facto uma só família e devemos amar-nos profundamente como tal. Como irmãos. Sem separações. Sem inimizades. Sem hostilidades. Sem cancelamentos. Vocês pensam que não cumprem que cumprem os 10 mandamentos só porque diz lá, não matarás, e tu dizes, talvez no teu coração, nunca mataste ninguém? Quando tu eliminaste aquela pessoa no Facebook, tu mataste essa pessoa no teu coração. Essa não é a mensagem do Evangelho, o cancelamento. A mensagem do Evangelho é de paz e reconciliação. Essa é a mensagem da verdadeira família de Deus. Agora todos estão-se a sentir assassinos, não é? Versículo 18. O Espírito Santo, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Nós temos o Espírito de Deus, nos foi dado. O Espírito de Deus nos foi dado. Temos recebido um só Espírito. Um Espírito. Não há cristãos com o Espírito Santo e outros cristãos sem o Espírito Santo. Não há cristãos batizados com o Espírito Santo e cristãos não batizados com o Espírito Santo. Isso é um falso ensino. É uma heresia. Não há cristãos de primeira e cristãos de segunda. Ou tens o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ou não tens o Espírito Santo. Ou pertence a Deus ou não pertence a Deus. Mas nós vemos que temos recebido, aqueles que estão em Cristo, todos eles têm recebido um só Espírito. Esse é o Espírito Santo. E isso fala que o nosso relacionamento com Deus é sobrenatural, é espiritual. E depende do Espírito, não depende da carne. Não depende dos nossos esforços, dos nossos méritos. Depende do Espírito e da obra do Espírito em nós. Nós muitas vezes falamos do Evangelho. Falávamos ontem isso na reunião da liderança, porque estamos a ler um livro em conjunto e o livro conduziu-nos a fazer essa reflexão. Muitas vezes pregamos sobre o Evangelho, sobre a graça de Deus, mas nós vivemos como legalistas. Nós pensamos que por orarmos mais ou lermos mais a Bíblia, Deus nos vai amar mais. Ou se o fizermos menos, Deus nos vai amar menos. Não, Deus nos ama perfeitamente em Jesus Cristo. E nós pensamos, na verdade, que a salvação depende de nós. Mas a salvação depende da obra de Deus em nós. E o Espírito garante a perseverança até ao fim daqueles que são seus. Porque temos recebido o Espírito de Deus. E podemos descansar que a nossa salvação se encontra segura, não em nós. Senão ficaríamos desesperados.
mas em Deus. Por isso podemos dizer como Paulo, eu estou bem certo que aquele que completou a boa obra em vós, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses 1:6. Nós também temos o privilégio de termos recebido a cidadania celestial. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Está a lembrar os gentios que eram estrangeiros da aliança, eram gentios, não pertenciam ao povo de Deus, ao povo da antiga aliança, mas agora em Cristo. Todos que estão em Cristo são concidadãos dos santos. Um concidadão, vocês sabem, que é o companheiro em comum do mesmo Estado, do mesmo reino, do mesmo país, do mesmo povo. E que alegria maravilhosa é essa? Vocês já tiveram experiência, principalmente os estrangeiros aqui presentes, e eu já fui também imigrante, então sei o que é essa vida durante 4 anos na Argentina. Quando eu me encontrava na rua com algum português, e ainda mais na Argentina, é raro, a alegria que eu tinha, não o conhecia de lado nenhum, mas vamos beber um café juntos, começávamos a falar, trocávamos os contactos, porque de pertença, sentimento de pertença. Bem, é isto que Paulo quer que nós possamos ter assegurado. Nós somos cidadãos da família de Deus, dos santos, aqueles que foram separados para Deus e para os seus propósitos. Temos uma nova cidadania, uma nova nacionalidade. E essa é superior a qualquer outra nacionalidade. Portuguesa, brasileira, americana, chilena, argentina. É superior. Também outro privilégio diz que fomos adotados na família de Deus. Versículo 19. Ou seja, que somos membros da família de Deus. E Paulo já destacou que não somos apenas um povo, mas somos uma família, porque ele já falou que nós temos acesso ao Pai, temos o mesmo Pai. Então, como família de Deus, devemos marcar-nos por amor nos nossos relacionamentos, por entrega mútua, por cuidado, por comunhão, por serviço. Isso deve ser aquilo que nos move como família de Deus. Versículo 20. Tudo isto que acontece na igreja, esta construção desta família espiritual, acontece por causa que estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui Paulo está a falar que o fundamento da igreja, de um novo povo, de uma nova humanidade, de pessoas transformadas, é a mensagem da palavra de Deus. Os profetas no Antigo Testamento que apontavam para Cristo e a mensagem dos apóstolos que apontam para Jesus Cristo. A edificação de uma igreja, o crescimento espiritual de uma igreja só irá ocorrer pela centralidade na palavra de Deus. O fundamento de uma igreja é a palavra de Deus. Por isso nós pregamos a palavra de Deus. Nós não pregamos uma novidade, nem queremos pregar novidades. Queremos pregar a mensagem antiga, a mensagem que não muda, a mensagem de Deus. E na igreja nós não confiamos em novos métodos para fazer crescer a igreja. Novas estratégias. Nós confiamos no poder da mensagem de Deus, o fundamento dos apóstolos e profetas. Porque é uma obra sobrenatural, não é dos homens. É isso que caracteriza uma igreja. Ela é uma, ela é universal, ela é santa e ela é apostólica. Ou seja, o ensino da igreja deve ser o ensino dos apóstolos. O mesmo, coincidir. Tendo Cristo Jesus como a pedra angular. Reparem, Cristo Jesus é a pedra angular. Paulo está a fazer uso aqui da linguagem da arquitetura como ilustração para nós. Esta era a primeira e principal pedra colocada na construção de um edifício. Paulo está a falar que a igreja é um edifício de pedras vivas. É um organismo vivo. Esta pedra angular, que era colocada, assentada sobre o fundamento, ainda que Paulo diz no outro texto, e a palavra de Deus aponta que Cristo é o próprio fundamento. Mas aqui Paulo quer que destaquemos que ele é a pedra angular, esta principal pedra, da qual toda a coesão deste edifício, toda a simetria deste edifício, o edifício de Deus, este organismo, se apoia, é nutrido e está estabelecido em Cristo Jesus. Que une as paredes, Cristo Jesus. Ele é a pedra angular, fica no ângulo, que une as paredes de todos os povos. Fez um só edifício. E por último, versículo 21 e 22, o privilégio de sermos a própria habitação de Deus, a igreja. Terminamos lendo este texto.
no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós, cristãos da verdade, o que Paulo está a dizer por outras palavras, nós somos o novo templo de Deus. Deus habita em nós. Deus habita na igreja. Este edifício bem ajustado, mais uma palavra da arquitetura que aponta para todo o processo que é elaborado mediante o qual as pedras eram encaixadas corretamente no seu devido lugar, com dons diferentes, com vocações diferentes, com responsabilidades diferentes, mas todas de um mesmo edifício, bem ajustado. E o que é que está a acontecer a este edifício? Ele cresce para santuário dedicado ao Senhor. A igreja está crescendo desde o primeiro século que a igreja está a crescer. Se tem multiplicado. O cristianismo é a maior religião do mundo. A igreja também, ao longo dos anos, nós temos testemunhado aqui na nossa igreja o crescimento da igreja. Ela cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Esta palavra santuário é a palavra que era usada também para o templo em si. O lugar do Santo dos Santos, onde Deus habitava no templo da Antiga Aliança. O que Paulo está a dizer aqui é que agora nós somos esse novo templo de Deus, onde Deus habita em nós. E somos um santuário, um templo dedicado. Falando aqui da santidade, o que caracteriza principalmente uma igreja saudável é a santidade da igreja. Reparem novamente o verbo no versículo 22, que se encontra no presente contínuo, sendo edificados. A igreja ainda é uma obra, para aquilo que nós podemos ver, no presente inacabada. Ou seja, é um edifício espiritual que ainda está sendo construído, fortalecido e edificado para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita na igreja. Deus habita na igreja. Deus age por meio da igreja. Deus está presente na igreja. Por isso, privar-te da igreja é privar-te da presença e da ação do Espírito Santo de Deus. Depois de tudo aquilo que vimos, só brevemente algumas práticas aplicações para nós. Depois de entendermos este edifício espiritual, esta família de Deus, o que é a igreja e a construção desta obra sobrenatural que ainda continua em nós e através de nós. Vocês se lembram que este capítulo 2, nós começámos por ver que Paulo diz que nós éramos mortos, depravados, desobedientes, debaixo da influência do próprio diabo. Como é que termina este capítulo? Deus habita em vocês. Novas criaturas. Uma nova humanidade. Este é o poder do Evangelho. Esse é o poder da graça de Deus. Por isto tudo, eu não me canso de relembrar-vos a todos vocês e a mim também que nós devemos ser, como cristãos, o povo mais agradecido à face da terra, na face da terra. Nós devemos ser o povo mais humilde. Nós devemos ser o povo mais dedicado, como resposta à suprema riqueza da graça de Jesus Cristo para connosco. Para aqueles que estão aqui que não estão unidos a Jesus Cristo, não confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, queres tu ser reconciliado com Deus só há uma maneira. É somente por meio de Jesus Cristo tu podes ter paz com Deus. Por isso, arrepende dos teus pecados e crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E só assim serás reconciliado com Ele para todo sempre. Também nós vimos que
Cristo veio separar, veio destruir, derrubar toda esta parede de separação que havia entre judeus e gentios. Mas já vocês sabem que há um movimento no meio evangélico, com um foco de um favoritismo exacerbado pela nação de Israel? Ou seja, só oram pela salvação de Israel? Só se buscam e se preocupam pela evangelização de Israel? Nós devemos orar por Israel como oramos por qualquer outra nação pela sua salvação. E nós devemos procurar alcançar todas as nações com o Evangelho de Jesus Cristo. Não apenas a nação de Israel. Vocês veem em muitas igrejas evangélicas a adoção de práticas judaicas, pastores usando a kippá para pregar, a estola de rabino, a arca da aliança no salão do culto, uma réplica, obviamente, a menorá, que é o candelabro de 7 braços no salão de culto. Fazem viagens a Israel para batizar no Rio Jordão, especificamente, colocar orações no Muro das Lamentações, como se isso fosse mais bíblico e mais aceitável para Deus. E não é. Porque nós só somos aceitos e perfeitamente por meio da obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é que fez esta nova aliança nossa com Deus. E estar em Cristo é suficiente para nós. E a sua mensagem também é suficiente para nós. Não precisamos de outras coisas. E não precisamos de nada da antiga aliança. Também, e por último, a igreja é um lugar, sermos uma família de Deus. Como nós vimos aqui, unidos em Jesus Cristo. A igreja é o lugar na terra onde, sem dúvida nenhuma, não pode haver separação. Não pode haver cancelamento entre nós. Não pode haver grupinhos entre nós fechados. Não pode haver xenofobia. Não pode haver acessão de pessoas pela sua condição social ou económica. Não pode haver hostilidade entre nós. Aqui nós temos de ser conscientes que somos um só em Jesus Cristo. Uma só nação, a nação santa. Temos recebido a graça de Deus. Todos nós estamos nivelados pela obra de Jesus Cristo na cruz. E todos nós somos família de Deus e temos em comum o mesmo Pai. Por isso vivamos como tal. Caracterizado principalmente esse viver pelo nosso amor a Deus, mas também o nosso amor sincero, verdadeiro e profundo uns pelos outros. E isso tudo é possível, sabem porquê? Porque Ele nos amou primeiro. Senhor, obrigado pela Tua grande obra em nosso lugar, em nosso favor, por aquilo que é a Igreja, por aquilo que nós somos, pela graça, misericórdia e bondade, Senhor, que nós recebemos em Jesus Cristo. Senhor, obrigado, Pai, porque Tu fizeste o impossível por nós, para nós sermos reconciliados contigo e reconciliados uns com os outros, Senhor. Que nós, por isso, possamos manifestar esse poder do Evangelho em nós e através de nós. E é possível porque Tu nos amaste primeiro e esse amor nos alcançou, nos transformou e agora esse amor também, Ele, Senhor, se estende para aqueles que estão à nossa volta. E por isso que vivamos verdadeiramente como família de Deus que somos, para a glória do Teu nome. Amém.